Bom dia, nono ano. Estamos aqui na nossa quinta-feira, nossa aula de arte. Hoje é 1º de outubro de 2020. Eu espero que vocês estejam bem e vamos lá para o nosso assunto, tá? Lembrando que qualquer dúvida você pode me encontrar lá no aplicativo da escola. Tem alguns alunos que estão com dificuldade para responder aquelas 7 questões que eu passei de arte. Então, só é prestar um pouquinho de atenção que você vai perceber que não está tão difícil assim, ok? Então, vocês façam tudo direitinho, porque ali aquela nota vai servir para toda essa unidade, tá? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a cultura popular, a cultura erudita e assim por diante. Não vamos ter atividade hoje, porque vamos continuar esse assunto na próxima aula. Então, vamos lá, cultura popular representa um conjunto de saberes pela interação dos indivíduos, isto é, pela interação, comunicação das pessoas. Então, ela vai reunir elementos e tradições culturais que estão associadas à linguagem popular e oral. Então, os costumes, as danças, toda a oralidade que está ali reservada para aquela região. Como eu sempre tenho falado, cada região tem a sua cultura, tem a sua culinária, tem o seu entretenimento. São esses elementos e essas tradições que estão associadas a essa linguagem, digamos, da região. Okay? Então, as culturas são diferentes entre a região norte, nordeste, sudeste, centro-oeste e assim por diante. Então, essa cultura popular vai incluir o folclore, o artesanato, as músicas, as danças, e já pulou aqui, né? Mas tudo bem. E tradições, tá? Olha aí, ó. As danças, as festas, dentre outros. Então, essa cultura, quando a gente pergunta o que é cultura, aí às vezes o aluno não sabe. São esses elementos que reúnem todas essas tradições de uma determinada região. Então, artesanato, música, dança, as festas e assim por diante. O folclore, nesse caso aí, utilizado como sinônimo da cultura popular, é composto por um conjunto de lendas. Então, esse folclore aqui, a gente já estuda separadamente, porque o conceito dele é que ele é um conjunto de lendas e mitos transmitidos entre as gerações e representam uma grande cultura, uma grande herança cultural e social de um povo. Tá? Então, a gente pode separar a cultura popular do folclore, porque o folclore ele vai aí caminhar por gerações. Logicamente, o artesanato, também as danças, mas o folclore ele é bem mais denso, podemos dizer assim. Ok? Também vai variar também, mas temos o folclore brasileiro. Nós não temos o artesanato brasileiro, praticamente. Temos o artesanato das regiões do Brasil. O folclore não. Além dele ser regional, ele também é nacional. Então, é uma cultura popular, tá? Digamos, nacional. E já é uma herança cultural passada de pai para filho, diferente desses outros tópicos que eu acabei de falar. Vale observar que o termo cultura é muito amplo e reúne comportamentos, símbolos e práticas sociais. E ninguém está livre, ninguém está desassociada da cultura. Mesmo que você não queira, você está inserido dentro desse grupo comportamental, de simbologias e de práticas sociais. Então, trata-se, portanto, de um conjunto de fatores que compõem uma sociedade. Então, você mora em uma sociedade, logicamente. A primeira sociedade sua é a sua família. E temos aí nessa sociedade os saberes, as crenças, os costumes, a alimentação, as tradições de determinado povo. Então,
nessa região que você mora, as pessoas praticamente se reúnem do mesmo jeito, se alimentam praticamente da mesma comida, né? As crenças são parecidas e assim por diante. Destacam-se aí a literatura, a música, o teatro, a dança, a culinária, a religião e outros fatores dentro dessa sociedade cultural. Toda sociedade tem a sua cultura. Vamos aí, ó. Cultura popular brasileira. Olha aí, ó. Festival folclórico é Parintins, Amazonas, Brasil. Lembra muito o nosso carnaval, né? O carnaval brasileiro. A cultura popular brasileira reúne um conjunto de lendas, mitos e tradições do país, que estão calçados na história e na miscigenação de culturas, das quais vamos destacar a portuguesa, a africana e a indígena. Em todas, praticamente em todas as culturas que nós vimos, que nós fizemos aquele passeio, ainda estamos passeando pelas regiões do Brasil, nós vimos que há uma mistura, tá? Da cultura portuguesa, da cultura africana e da indígena. Então, aqui, nesse exemplo aqui, ó, nós temos muitos elementos da África, muitos elementos de Portugal e muitos elementos dos indígenas. Conheça os exemplos de cultura popular que se destacam em cada área. Então, vamos ver aí. A literatura de cordel, muito pouco valorizada aqui no nosso Brasil, no nosso Nordeste, infelizmente. Manifestação cultural literária tradicional, especialmente no interior nordestino. A literatura de cordel ela vem do interior do nosso Nordeste. É caracterizada por pequenos livros com capas de xilogravura, e a gente já viu isso aí em arte, o que é xilogravura, pendurados em barbantes ou cordas, por isso que temos o nome cordel. Ainda hoje, em alguns locais de feiras artesanais, você pode até ver aí ainda esses cordéis pendurados em barbantes ou cordas, por isso o nome cordel. Depois temos as adivinhas. Perguntas que começam com o que é o que é. Na minha infância, a gente brincou muito disso. Geralmente tem respostas engraçadas. Há uma brincadeira aí com a polissemia da nossa língua. Provérbios e ditados, frases curtas, cujo principal objetivo social é aconselhar e advertir. Antigamente eu via muito nos caminhões aqueles provérbios, né? Mas hoje não se tem muito. Mas provérbios e ditados, frases curtas, cujo principal objetivo é aconselhar e advertir. Às vezes, alguns colocavam o amor que tem pela família, a saudade. Então, já temos aí literatura de cordel, temos adivinhas, provérbios e ditados. E agora temos as parlendas. O que é parlenda, gente? Rimas infantis. Tudo que é rimado infantil, contando uma história, qualquer coisa, qualquer situação, que vão divertir e vão trabalhar a memorização e a fixação de alguns conceitos. Então, parlenda, rimas infantis, tá? Tem nada a ver com lenda, tá? Você vai pensar, aqui eu tenho aqui a palavra lenda, tem nada a ver, tá? Depois temos aqui lendas do folclore brasileiro. Aí sim. Aí, ó, como eu falei, ó, temos lendas do Sudeste, lendas da região Norte, lendas da região Sul. Toda região tem a sua lenda, por isso que temos aí o conjunto folclore, né? Conjunto de todas as lendas dos
das nossas regiões. Então, conjunto de histórias e contos narrados pelo povo e transmitidos de geração em geração, lendas do folclore brasileiro. Quem nunca ouviu falar do Saci Pererê, do Boto, da Vitória Régia, a lenda do Barba Ruiva, do Papa Figo, Negrinho do Pastoreio, e assim vai. Só lembrando que cada região possui a sua lenda separadamente. Então, por exemplo, as lendas do Sudeste, principais lendas, porque a gente não conhece todas, principais lendas da região Sudeste do Brasil, como, por exemplo, a lenda do Curupira e a lenda da mula sem cabeça. São as principais. Lendas da região Norte, a lenda do Boto e a lenda da Vitória Régia, aquela mulher que amava a lua, né? E a lua não queria saber dela, e ela se afoga e se transforma naquela planta. Lendas da região sul, principais lendas, a lenda do Negrinho do Pastoreio e a lenda do Saci Pererê. Região nordeste, a lenda do Barba Ruiva e a lenda do Papa Fico. Lendas da região centro-oeste, principais lendas da região centro-oeste, a lenda da Mãe do Ouro e a lenda do Nego d'Água. Aqui temos aí, ó, a figura dos cordéis. Alguns cordéis, infelizmente, são impróprios, né, para menos de 18 anos. Aliás, na minha opinião, não deveriam ser nem traduzidos, mas, enfim, cada um lê o que quer, né? Então, temos aí, ó, livros de literatura de cordel, segurados com os pegadores de roupas. Então, aí nós temos qualquer assunto que você quiser, praticamente, você vai encontrar aí. Aqui tem a xilogravura, né? Que a gente já viu como é que é feita, em madeira, talhada na madeira e com tinta. Músicas. Temos as músicas folclóricas, cantigas de roda, canções de niná, temos o samba, música sertaneja, moda de viola, bossa nova, MPB, música popular brasileira. Somos um país rico em tudo quando se trata de arte. Então, aqui ó, temos canções populares e tradicionais que fazem parte da sabedoria popular, são as músicas folclóricas. Depois temos as cantigas de roda, músicas folclóricas cantadas em uma roda. Canções de niná, canções entoadas para fazer crianças e bebês dormirem. O samba, dança e gênero musical considerado um dos elementos mais representativos da cultura popular brasileira. Música sertaneja, um dos estilos musicais mais populares do Brasil, onde originalmente predominava o som da viola. A gente também já viu separadamente esse assunto. Moda de viola, um dos principais tipos da música caipira. Depois da música caipira veio a música sertaneja, composto por solos de viola e discursos narrativos, contando a história do povo. Já a música sertaneja já teve aí uma variação, né? Bossa nova, tipo de música popular brasileira que apresenta forte influência do samba carioca e do jazz norte-americano. MPB, música popular brasileira, as iniciais aí, um gênero musical que possui grande influência, forte influência do folclore do Brasil, especialmente no que diz respeito às culturas indígena, africana e europeia. Olha aí, ó, uma dança circular, cantigas de roda, também conhecidas como cirandas. Isso aí faz parte da geração antiga, né, gente? Infelizmente. Danças folclóricas, danças tradicionais, características de cada estado brasileiro, por vezes derivadas de rituais religiosos. Né? Aí vai muito
pela crença de um povo de uma região. O frevo, todo mundo conhece, né? Dança folclórica tradicional do Nordeste, especialmente no Recife e em Olinda. Quadrilha, dança caipira tradicional das festas juninas, praticamente em todo o país. Tá? O frevo não é tocado, digamos, na região sul, nem na região norte, como eu falei, né? Cada um tem o seu, tem a sua influência, cada uma tem a sua, cada região tem a sua história. O maracatu, dança tradicional do estado de Pernambuco, que aí ele invade praticamente muitas cidades do interior. Mistura as culturas africana, portuguesa e indígena. Sempre você vai ter as culturas africana, portugal e indígena em certas danças. Aí, no caso, o maracatu. Carimbó, dança tradicional do Pará, que é marcada por movimentos que giram, movimentos giratórios. Aí está o frevo, ó, tipicamente o frevo, né? Porque isso aí, você para dançar o frevo, você precisa ter uma musculatura praticamente elástica. Então, essa foto mostra aí como é difícil você realmente dançar o frevo, especialmente porque você usa muito o dedo dos pés. Eu já ouvi falar que o frevo é mais difícil, você sofre mais no início do que o próprio balé, onde as feridas ficam todas aí nos seus dedos e nos pés. Apresentação de grupo de frevo. A sombrinha não pode faltar, né? Como eu falei, a dança ela é muito veiculada à, à roupa e ela é muito veiculada aos instrumentos, aos acessórios, né? Imagina você dançar frevo de calça jeans ou dançar frevo de paletó. Não existe, né, gente? Então, as cores das roupas, a forma do cabelo, a sombrinha, o tênis, tudo isso vai facilitar bastante para qualquer dança, né? Então, aí, festas populares brasileiras, carnaval, que você já conhece, acontece 3 dias antes da quarta-feira de cinzas, onde em alguns estados são habituais os bailes de máscaras, nós temos aqui em Recife, os desfiles de fantasias ou os trios elétricos, são onde a gente encontra mais em Salvador, né? Esses trios. As festas juninas, no mês de junho, né? Onde são comuns as danças de quadrilhas e as comidas típicas, como a canjica, arroz doce, bolo de milho e assim por diante. E é uma delícia, né, gente? As comidas de milho. Folia de Reis, no caso aí, programada no dia 6 de janeiro, onde, segundo a tradição católica, todas as pessoas vão pegar a sua árvore de Natal e os acessórios natalinos e vão guardar, porque ali termina o ciclo de Natal, né? Então, termina aí na visita dos Três Reis Magos, dia 6 de janeiro. Eu falei 6 de junho, né? Não, 6 de janeiro. Desculpa aí se eu falei 6 de junho, é 6 de janeiro. Então, começa no dia 24 de dezembro até o dia 6 de junho, é a época, as épocas das festas do Natal. É uma festa de caráter religioso e termina aí com a visita dos Três Reis Magos, onde eles viram a estrela de Belém e foram ali entregar ouro, incenso e mirra ao menino que tinha nascido. Círio de Nazaré, realizada em Belém do Pará, em devoção a Nossa Senhora de Nazaré, como já disse, Círio de Nazaré, uma festa religiosa celebrada no mês de outubro. Depois temos a Festa do Divino, celebrada no mês de maio, em diversas partes do Brasil, para adorar o Espírito Santo. Festa do Divino Espírito Santo aí, nesse caso. Ainda temos o Bumba Meu Boi, também chamado de Boi Bumbá. Consiste em uma dança típica do norte e do nordeste, onde ocorre uma apresentação teatral na qual o boi é o personagem principal. Cada um adora quem quer, né, gente? O que quer. Cada um faz na sua vida o que quer. Então, aí é uma dança típica do norte e do nordeste, tá? Onde o boi é adorado
nessa festa e toda a comemoração, toda a iluminação, todas as comidas em relação ao Boi Bumbá. Aqui nós temos um desfile de carnaval do Rio de Janeiro, onde você sabe que aí prevalece os desfiles das escolas de samba. Cultura popular e cultura erudita, como eu falei no início. Qual a diferença da cultura erudita? Ó, o termo popular faz oposição ao termo erudito. O que é popular não é erudito, e o que é erudito não é popular. Então, uma palavra é o contrário da outra. Na cultura popular, as tradições são realizadas pelo povo, tá? Que participa de forma orgânica, ativa, livremente, sendo, portanto, formadas de maneira espontânea. Por exemplo, você vai para uma festa de carnaval, você usa a fantasia que você quiser. Então, o frevo, o carnaval é uma é uma tradição popular, é uma cultura popular. Já a cultura erudita é considerada superior. Ela é eleita como mais culta, ou seja, ela é produzida e apreciada por pessoas que possuem um poder aquisitivo, isto é, são povos que fazem parte da elite e por isso é mais restrito. Então, cultura popular vai o povão, né? Digamos, aquelas pessoas que não têm dinheiro mesmo, se vestem como querem e fazem a festa, quem gosta de fazer. Já a erudita é a superioridade, né? Digamos que é ali o povo mais culto, tá? Tem maior, grande poder aquisitivo e por isso é mais restrita. Então, o que, que acontece? A cultura erudita, diferentemente da cultura popular, essa popular, que se forma pela convivência das pessoas, é elitizada e demandada estudos. No caso aí, a cultura erudita. O que, que acontece nessa cultura erudita? Ela é associada a quê? Então, museus, bibliotecas, teatro, centros culturais, apresentações de música erudita, música clássica, as óperas, por exemplo. Então, isso aí vai diferir da, da cultura popular, né? Você, para ir para uma apresentação de uma música clássica, você precisa ter roupa para ir, você precisa pagar um ingresso, muitas vezes caríssimo, num grande teatro. Eu não falo nem aqui, porque não existe teatro aqui assim, mas no Rio de Janeiro mesmo. Você vai pagar um absurdo para entrar. Né? Então, é a cultura erudita, onde é bem restrito. Ali você não vai ter 10 mil pessoas, você vai ter um número restrito de pessoas, porque ali está a elite, tá? Pessoas que possuem grande poder aquisitivo. Então, a cultura erudita, podemos classificar com pessoas de alto poder aquisitivo, pessoas que têm dinheiro, e a cultura popular, aquelas pessoas que não têm dinheiro. Muito embora isso não seja totalizado, isto é, uma pessoa muito rica pode ir a um frevo, né? A gente não vai generalizar, mas é assim que a gente separa a arte, a cultura, tá? Lembrando que nenhuma cultura é superior à outra, não é que eu tenho dinheiro, que eu vou assistir a um grande concerto musical, a um caríssimo concerto musical, que essa cultura erudita seja superior à outra. Não. Eu é que sou, digamos, superior porque eu tenho mais dinheiro. Economicamente, eu sou superior economicamente, e não de forma humana. De forma humana, quem participa tanto da cultura popular é igual a quem participa da cultura erudita. Eu estou falando aqui do poder aquisitivo, tá? Do poder econômico. Então, não há uma cultura superior à outra. Por quê? Porque cada um carrega suas heranças culturais e sociais. Então, você, por exemplo, nasceu numa região mais simples, numa região de baixo
poder aquisitivo, em uma festa, você vai para um local público, logicamente. Você vai para um hospital público. Então, tudo aí vai digerir de acordo com o seu potencial em relação ao fator aquisitivo, a quanto você tem de dinheiro. Então, cada um carrega suas heranças culturais e sociais, que se desenvolvem segundo diversos fatores que envolvem a diversidade cultural. Isso aí é a diversidade cultural. Tá? Essa cultura pop, no caso, cultura popular, também é chamada cultura de massa, tá? Corresponde àquela realizada pela indústria cultural e veiculada nos meios de comunicação de massa. Certo? Ok? Então, aí já vai falar sobre a produção industrial capitalista. Vamos voltar um pouquinho aqui para a gente terminar essa aula para a cultura erudita. Reúne o conjunto de práticas e produtos culturais que são resultado de estudos e aplicações acadêmicas. Então, a cultura erudita está à disposição da elite social. É observado nas artes plásticas, na música e na literatura. Eu acredito que vocês têm ouvido muito falar em história, né, sobre a elite que predominava sobre os escravos, sobre os negros no século passado. Exemplos da cultura erudita. Olha aí, orquestras musicais produzidos por grandes orquestras, peças de teatro de difícil acesso popular, praticamente impossível, obras de arte de artistas renomados como Leonardo da Vinci e Pablo Picasso, entre outros exemplos. A música também, temos a música popular e a música erudita. A música clássica, por sua complexidade de elaboração, está entre os principais exemplos de cultura erudita. Então, temos aí Beethoven, Mozart, no Brasil, o maior destaque é o maestro Heitor Villa-Lobos, autor da peça O Guarani. Então, temos também a cultura erudita e a música erudita. Ok, gente? Então, tudo isso aí faz parte da nossa diversidade cultural, né? Lembrando que todos somos iguais perante a lei, e isso que é importante. Para a gente terminar, a cultura popular ela é acessível pela massa, porque a maior parte da população brasileira é pobre. Eu fico pensando quando as pessoas dizem assim, todo mundo hoje tem acesso à internet. Tem não, gente, tem não. Grande parte da população brasileira não tem acesso à educação, à água, à alimentação, nem a um colégio público, nem a escola pública. As pessoas dizem todo mundo está globalizado, está conectado. Não, não, não. Grande parte da população não tem o que comer durante o dia. A gente fica aí no nosso é, nesse, nesse mundinho da gente e a gente acha que todo mundo vive como a gente. Não. Pode ir lá no Google, olhar lá a porcentagem da população de alto poder aquisitivo e baixo poder aquisitivo, para você ver quem é que ganha. Né? A massa brasileira, ela é pobre. Eu não vou falar aqui de porcentagem, quantos por cento, porque aí eu vou errar. Mas veja aí, e você vai perceber que grande parte da população vive em esgoto a céu aberto, grande parte moram em palafitas, não tem acesso a praticamente nada. Quanto mais um celular.
quanto mais uma internet. Então, a cultura erudita, a música erudita, ela é restrita, ela é pequena também porque o nosso país tem, a minoria é que tem acesso ao que se deveria ser de todos, ok? Então, pronto, a nossa aula está terminando aqui. Espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa que vocês quiserem falar, acrescentar, só é falar lá no aplicativo da escola, tá? Então, um abraço.